Varaschini. Depois do processo de impeachment contra o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, ter sido suspenso temporariamente por decisão judicial, algumas pessoas viram no prédio da prefeitura de Lages o vice-prefeito. A Suiane de Liz tem todos os detalhes desta informação. A Câmara de Vereadores também emitiu uma nota sobre a suspensão deste impeachment. Por isso, Suiane ao vivo, direto de Lages, direto da Câmara de Vereadores. Neste momento, o processo está suspenso. Suiane, com você. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. O processo está suspenso e ainda ontem a Câmara de Vereadores emitiu justamente um comunicado, uma nota à imprensa, falando sobre todos os procedimentos que foram adotados pela Câmara em todo esse processo de impeachment, desde o recebimento, então, e a abertura, do pedido aí de impeachment. Na nota, a Câmara de Vereadores de Lages esclarece todos os procedimentos, então, e que foi, então, notificada ontem à tarde sobre essa decisão judicial. Na nota, a Câmara de Vereadores diz que a aceitação e tramitação do pedido de impeachment ocorreu a partir de 2 pedidos protocolados. Um foi arquivado por fragilidade jurídica, o outro foi aceito, então, por unanimidade na casa, iniciando o processo, então, com a formação da comissão processante. Isso aconteceu na última segunda-feira. Aí ontem veio essa decisão judicial pela suspensão do processo. O juiz da Vara da Fazenda Pública determinou a suspensão, argumentando que o impeachment não se aplica ao vice-prefeito que não teria assumido o cargo de prefeito. E o terceiro ponto, sobre a regularidade dos procedimentos da Câmara. A Câmara enfatiza que seguiu rigorosamente os trâmites legais, os procedimentos, não cometeu nenhum erro relacionado à condução do caso. Então, esses esclarecimentos da Câmara de Vereadores, que informou então que ainda ontem, no final da tarde, por volta das 18 horas, a comissão, os 3 vereadores que haviam sido então sorteados para dar andamento ao processo de impeachment, se reuniu e suspendeu, conforme a decisão judicial, os trabalhos, aguardando agora uma decisão final por parte aí, do Poder Judiciário. A Câmara de Vereadores tem o prazo de 10 dias para, então, prestar informações, aí deve sair uma decisão final diante disso. Tudo isso, partiu aí de um pedido do advogado de defesa de Jair Júnior, que a gente ouviu ainda ontem, trouxe aqui todas as informações no meio-dia. O pedido do advogado, mandado de segurança, entendendo justamente como saiu a decisão do Poder Judiciário, que o vice-prefeito, por não ter assumido em nenhum momento o cargo de prefeito, ele não poderia sofrer o processo de impeachment. Além disso, na tarde de ontem, como você já comentou, Fernando, teve gente então que viu o vice-prefeito Jair Júnior circulando aí no prédio da Prefeitura de Lages. Foi por volta das 2h30 da tarde. A informação é que ele ficou em torno de 1 hora no seu gabinete, junto com o seu advogado, então com o Guilherme Tamanini, que é o advogado que cuida justamente da parte aí política, desse processo de impeachment. Ele esteve lá. A informação dada aos colegas da Rádio Clube por alguns servidores, então, da Prefeitura, é de que ele foi recebido, vamos dizer, com surpresa por parte dos servidores, que não imaginavam que ele apareceria pelo prédio da prefeitura, e também eles estavam um pouco assustados. Isso foi o que alguns servidores relataram aos nossos colegas da Rádio Clube de Lages. O advogado disse que ele estava cumprindo a agenda, justamente aí no seu gabinete. Além disso, a gente tentou entrar em contato com o vice-prefeito, já que no dia seguinte, da sua prisão em flagrante, no sábado, ele publicou nas redes sociais um vídeo afirmando que se afastaria, então, do cargo aí, dos cargos administrativos na prefeitura. Na entrevista que a gente gravou com o seu outro advogado, que cuida do processo justamente criminal, o advogado disse que houve uma má interpretação desse vídeo, que Jair Júnior disse para ele que em nenhum momento ele quis dizer que se afastaria do cargo de vice-prefeito ou renunciaria ao cargo. Então, são essas as informações. A gente volta com vocês. Muito respeito aos advogados de defesa, entendo a estratégia, advogado é para isso, Acredito que é a função dele, está fazendo muito bem feito, o delegado Ferreira, Francisco Ferreira, depois lá na Serra, no impeachment, é outro advogado. Mas o vice-prefeito falou, deixou muito claro, falou em letras garrafais, estou me afastando das funções. Mas não aconteceu isso. Obrigado, Suiane de Liz, pela apuração. Já comigo aqui, dona Saurútia, sempre com a política, porque após a aparição de Jair Júnior na prefeitura, a prefeita Carmen gravou um vídeo e foi muito enfática no que falou.
Eu arrisco a dizer aqui, Sol, que já não tem clima nenhum e já não existe relação nenhuma entre os dois. E pelo que deu para entender, a prefeita quer mais que essa história se resolva e que o prefeito siga, o vice-prefeito siga a vida dele, porque não vai ter espaço no governo. Ficou claro para mim isso. Ou eu entendi muito errado, hein, Sol? Bom dia. E vamos lá, o vice-prefeito, no dia seguinte à prisão dele em flagrante, gravou um vídeo e esse vídeo não foi no improviso. Não venha dizer que não disse aquilo que está público. Ele disse que estava se afastando enquanto tivesse a investigação. Ele disse, um vídeo que foi certamente planejado e orientado, inclusive, pelos advogados. Vamos ver a fala da prefeita Carmen Zanotto ontem, logo após do vice ter ido ao seu gabinete, que não é seu, é público, na prefeitura municipal. Vamos ouvir a prefeita para depois a gente comentar. Eu preciso esclarecer os fatos. A violência contra a mulher, para mim, é inegociável. Eu não tenho o poder de desligar ou cortar o salário do vice-prefeito. O fiz na condição de presidente da SEMAS e tomei essa decisão imediatamente após o conhecimento do ocorrido. A minha postura como mulher continua firme e forte. O vice-prefeito, na minha opinião, deveria se afastar do cargo até as investigações serem concluídas. Mas sigo, acima de tudo, trabalhando e garantindo os meus valores na defesa da mulher, no trabalho intenso, na transparência da gestão. E que este triste episódio, tenho certeza, não vai nos impedir de continuar trabalhando firme e forte para a nossa gente, para a nossa Lages. Mais uma vez, prefeita Carmen Zanotto responde rápido, dá uma resposta à população de Lages, ela pede o afastamento, a população pede o afastamento, é necessário até para que a investigação siga tranquila. Lembrando que Jair Júnior não responde só ao processo de impeachment, embora paralisado na Câmara, mas não é só esse processo, ele responde um processo criminal que sigue na Justiça. Então ele deveria, sim, afastar-se do cargo, deixar a tramitação e se sua inocência for provada, aí sim, ele pode voltar a exercer a função de vice-prefeito. São dois processos. A gente tem um processo na Câmara e os vereadores têm 10 dias para se manifestar diante dessa liminar ontem, que suspendeu a tramitação, e tem um processo criminal. Então, certíssima a prefeita, agiu rápido, com rigor, é isso que a gente espera da gestão municipal em qualquer cidade, não é só porque ela é mulher, mas principalmente porque a população está de olho nos fatos de Lages. Santa Catarina está de olho. E é isso que a gente espera de um líder, de um agente público eleito com o voto da sociedade. Que ele respeite a tramitação desse processo, se afaste do cargo e permita que a gestão continue sem sofrer danos em virtude de sua atitude. Obrigado, Sol. Sempre analisando os fatos e agora trazendo a repercussão com a prefeita Carmen Zanotto, que agiu bem lá em Lages. E o vice-prefeito que tome o rumo dele enquanto as investigações estão avançando. A Sol vai voltar ainda hoje com os cartões. E prepara um bem vermelhão para esse vice-prefeito de Lages. Sol, até daqui a pouco. Atenção!